Olá, amigas e amigos da SER. Eu estou agora falando justamente no horário de 4h20. 4h20. Então, por aí, vocês já detectam que houve um problema a partir das 3 e pouco, que a gente começou a atuar na live que estava prevista. E deu um problema, eu acredito que seja um problema comum à própria situação que a gente está vivenciando, onde as redes sociais devem estar muito ocupadas, e comprometeu o progresso da nossa live. Né? E nisso aí, é claro que a gente frustrou a expectativa dos associados que aguardavam essa live. Então, é o seguinte, aquilo que eu me propunha a falar na live, eu vou fazer aqui neste vídeo. Eu vou me manifestar e, em seguida, a doutora Natália e o doutor Paulo Sérgio vão dar continuidade nesse vídeo e vão fazer uma explanação mais ampla do que é esta ação, motivo desta Assembleia Geral Extraordinária. Fica também certo que o vídeo, ao ser assistido, e a gente também já fica muito satisfeito que aquele vídeo nosso da abertura, no dia 6 e no dia 5, né, aquela primeira manifestação que a gente fez, avisando que dia 6 ia haver a abertura da Assembleia. No dia 5, eu voltei a falar e a doutora Natália também postou um vídeo. E é com muita satisfação que a gente tem observado o acesso a estes vídeos, principalmente o da doutora Natália. Até assim, pela explanação que ela já fez e está, digamos assim, trazendo ao conhecimento de todos do assunto que nós estamos debatendo. Então, eu até me manifesto assim do que eu já observei, do que tem saído nos grupos interativos, tipo o FUNCEF Caixa Saúde Caixa, do WhatsApp, este grupo que é administrado pelos colegas João Francisco, Teobaldo, Vera Chaves e Flávio Torquato. E o outro grupo que é administrado pelo Solon Ricardo Henke, que é o Notícias Caixa. Então, esses grupos eles estão tendo assim uma atuação muito importante, permitindo assim que se discuta o assunto motivo dessa Assembleia Geral Extraordinária. Então, esses grupos têm dado assim um apoio e a gente também tem apreciado as manifestações de cada um. Por exemplo, eu queria dizer, já assim de uma resposta generalizada, que, por exemplo, apareceu uma mensagem, um colega assim, questionando o porquê dessa pressa. Não está havendo pressa nenhuma. Agora onde vocês me permitam que eu faça assim, uma retrospectiva desde quando a gente está tratando desse assunto. O que ocorreu? Logo depois da nova diretoria, da qual eu sou o presidente, logo depois que essa diretoria assumiu, nós ajustamos uns contatos que já tínhamos tido até quando da minha participação de diretor na diretoria anterior. Então, eu tive a oportunidade de saber dos trabalhos que estavam sendo feitos visando uma ação voltada ao equacionamento. Esse equacionamento famigerado que nós estamos sendo vítimas de pagar pelos déficits ocorridos na FUNCEF. Então, logo que nós assumimos, nós participamos, junto com outros colegas, de uma explanação feita pelos advogados doutora Natália e doutor Paulo Sérgio,
onde a gente foi tendo mais assim ideia do trabalho que eles já tinham feito. E aí a diretoria se reuniu e incrementou, quer dizer, procurou delinear que a gente ia assumir isso aí como uma prioridade, buscar uma situação voltada ao equacionamento. Chegamos a ter contatos com outros escritórios. Além do escritório Everdosa Advogados, nós tivemos com mais 2 escritórios que estiveram lá na ACEA, e esses escritórios que a gente tinha já assim como escritórios bem estruturados, todos se manifestaram sobre essa ação. Só que 2 escritórios chegaram a dizer claramente que esse assunto, voltado para a tábua de mortalidade, voltado para recursos não alocados pela Caixa ao longo do tempo, eles não tinham assim uma situação estruturada para levar à frente uma ação. Então, nós passamos a dar continuidade aos contatos que vínhamos mantendo com o doutor Paulo Sérgio e a doutora Natália. Tivemos até assim o cuidado muito, assim, digamos, dentro de uma coerência, de que as explanações feitas pelos advogados não se limitassem só à diretoria. Nós convidamos colegas nossos que são reconhecidamente notáveis na atividade jurídica e depois que deixaram a Caixa. Cito o exemplo do doutor Anastácio Silva, do doutor Wagner Dantas. Convidamos também a colega Rosário, que participou de uma dessas reuniões. Convidamos também o colega Paulo César Jucá, que não é jurista, mas é uma pessoa de atividade empresarial. E todos eles, coincidentemente, são associados e têm interesse no assunto. E ficou muito até assim favorável para nós que das rodadas de negociação feitas entre diretoria e esses colegas que são associados, ficou muito cômodo que de todos eles nós recebemos assim o incentivo para levar à frente a ação. E aí procuramos fazer isso. Essa diretoria já está, digamos, hoje com 5 meses de empossada. O período do Covid-19 é um período assim, é como a idade média, estancou todos os progressos que a sociedade estava tendo. Mas, mesmo assim, nós vimos, dada a propagação de discussões através de rede social, utilizando as ferramentas tecnológicas que chegou a todos nós vimos que a gente não iria parar na condução disso. E não está prejudicando nada, quer dizer, não existe essa situação de pressão de fazer, não. A pressão que nós temos, antes de tudo, é uma pressão comum. Eu sou presidente da ACE, mas eu sou, antes de tudo, aposentado, vinculado como assistido à FUNCEF. E todos vocês que fazem parte da diretoria e todos vocês que estão a nos assistir. Então, a pressão que, na verdade, existe é o anseio que toda a nossa classe, todos os nossos associados têm para que seja dada uma solução para isso. E não existe outra solução que não seja através da justiça. Então, tivemos a oportunidade de discutir bem, as rodadas de negociações foram repetidas, no mínimo, umas 4 reuniões que nós tivemos com os advogados. E os questionamentos sendo apresentados, as respostas sendo dadas,
e, no fim, o ajuste de como poderíamos conduzir essa ação, até formalizar um contrato, onde foram dadas as condições de como a ação vai se desenvolver, de como nós vamos participar, todos nós associados da ACE, e também os detalhes que serão dados individualmente para cada associado quando for formalizada a ação. Já houve também questionamento de se as pessoas são obrigadas a entrar com a ação. Houve perguntas sobre a remuneração, quer dizer, as custas que são definidas. Então, tudo isso é previsto. Agora, tudo isso também vai ser levado ao conhecimento de todos vocês. Antes de tudo, não existe ação que não haja um ônus de se pagar quando da ação e se pagar também quando do sucesso desta ação. E isso está previsto. Os advogados vão ter a oportunidade de esclarecer a vocês num próximo vídeo, que me sequenciando, e nesta situação, vocês também vão ter a oportunidade de observar o vídeo, assim como já têm observado os vídeos até aqui divulgados, tanto da minha parte quanto da doutora Natália. Vocês anotem os questionamentos e já tem um canal já previsto que esses questionamentos podem ser anotados e ser levados ao WhatsApp 85 99981 2829. Então, este WhatsApp... Como é? Pode deixar nos comentários. Não, porque nós não estamos falando do YouTube, nós estamos no vídeo. Não. Houve aqui só uma interferênciazinha, mas é plausível. Diga. Porque depois que se coloca no YouTube, tem uma aba embaixo que é comentários. Então, eles podem deixar nos comentários. Certo. Esse vídeo vai ser postado no YouTube. Então, quando ele for lá, vocês que já estão se habilitando cada vez mais a essa evolução tecnológica, vão ver que tem lá no rodapé uma possibilidade de vocês participarem dos comentários. Mas, fora disso também, eu reforço que os comentários podem vir também pelo WhatsApp, esse número que eu dei há pouco, mas eu vou repetir pausadamente. 85, que é aqui de Fortaleza, né? 99981 2829. Então, o que é que eu digo aí para vocês? Antes de tudo, mais uma vez eu reforço, estamos suprindo uma situação que nós não tivemos sucesso, mais uma vez, em exibir uma live. Também já trago para vocês que os vídeos que já foram divulgados foram suficientes para uma boa parte dos associados já se manifestarem em votar na Assembleia. Nós temos acompanhado, é claro que não, até pela criptografia do programa, e nem faríamos isso, nós não estamos interessados em saber se estão votando a favor ou contra. Mas o que nós estamos bem satisfeitos é que a participação já está bem crescente. De uma maneira que nós queremos, ao final de hoje, já saber quantos participaram e amanhã, que é o final previsto, vai ser informado tanto a quantidade de votantes quanto as opções escolhidas. Né? Isso é parte das opções, nós só vamos tomar conhecimento no final da Assembleia. Então, é gratificante quando a gente fica recebendo por WhatsApp e por outros meios de comunicação que eu interajo, pessoas assim, olha,
está muito bem, está bem conduzido, e o que já foi explanado foi suficiente para eu votar, certo? Outros estão esperando mais oportunidade assim, de esclarecimentos, que é esse que nós estamos prestando, e nossa expectativa é que amanhã, às 18 horas, a gente conclua esta Assembleia Geral. Uma situação também que a gente pode até já deixar definido, nós não queremos mais gerar expectativa com vocês, dizer que vai ter uma live. A gente vê o seguinte, que apesar de ser uma situação que houve muito esforço nosso, da diretoria, para que isso fosse viabilizado de uma maneira que chegasse bem assim ao alcance de todos, comodamente, de todos vocês que estão em casa, assistindo aí em casa, através do seu iPhone ou do próprio notebook, o nosso interesse foi gerar essa comodidade de vocês participarem sem aquela tradicional reunião nas dependências da SE de uma maneira presencial. Então, outro incentivo que nós tivemos para levar à frente isso foi com base nas próprias eleições da SE em dezembro do ano passado, quando a gente constatou que o percentual de votantes foi bem destacado, foi bem maior através da internet do que presencial. Então, é essa mesma expectativa que a gente tem. E aqui já vai ser uma situação que a situação mesmo de participação vai ser totalmente virtual. E é nisso que nós estamos tendo essa expectativa que tenhamos sucesso. Enfim, o interesse que nós temos é de levar à frente uma ação que nós, antes de tudo, acreditamos. Estamos aqui dentro de uma condução que é propósito desta diretoria, de uma vez por todas, orientar aos nossos associados, porque a nossa ASEA é a guardiã dos interesses dos associados. A nossa ASEA se preocupa que ela ampare a todos os associados para assegurar os direitos e também os deveres que têm. E, por esse lado, nós também assumimos um compromisso de proposta já da nossa campanha, que nós criaríamos um departamento jurídico na ASEA. E por que esse departamento jurídico? Justamente para, doravante, e isso já está sendo feito, que qualquer ação que a ASEA ampare os seus associados seja precedida de uma análise curricular dos advogados que promovam esta ação. Então, nós estamos analisando rigorosamente a capacidade jurídica, a capacidade, digamos assim, até assim, de como enfrentar todas as instâncias visando o sucesso de uma ação, e como um lado também muito claro o seguinte, dentro de uma idoneidade. Nós já determinamos as atendentes da SE que nenhum advogado pode acessar lá as nossas dependências pedindo relação nominal de todos os associados com o intuito de estar oferecendo ação A e B. Qualquer advogado, nós estamos abertos, não existe nenhum impedimento que um advogado nos procure, mas esse advogado, para levar à frente os intentos dele, ele tem que passar pelo nosso departamento jurídico para saber o que é que ele pretende, o que é que vai ser oferecido aos nossos associados, e a gente vai avaliar se ele tem capacidade daquilo.
porque é uma situação que nós vivenciamos já pelo tempo que nós temos como aposentado, eu, na minha condição de como aposentado, que já chega a 20 anos, né? E eu já presenciei demais. Quantas ações ao longo do tempo foram feitas na SER que um advogado pede as custas iniciais e depois vem o colega reclamar que o advogado não deu resposta, que perdeu o prazo e tal, tal. É isso que a gente não quer que ocorra mais. Agora, isso eu estou dizendo das ações que são respaldadas pela SER. Nós não estamos aqui tolindo ninguém que assuma ações individuais com determinados advogados. Aí é uma coisa que é livre-arbítrio. Tá? Agora, eu procuro assim ser bem claro que essa ação, até pela grandeza dela, é preciso assim muita atenção de todos que fazem a SER, a partir da sua diretoria. Nós somos os representantes de vocês. Então, o compromisso nosso é que a gente, nós os representemos com toda responsabilidade. Tá? A situação que a gente leva à frente, antes de tudo, você vê até uma coincidência. O nosso causídico contratado, ele, antes de tudo, é economiário. Então, ele está entrando numa ação para ele também. E outra coisa, eu estou bem visto que ele vai pagar também. O que for pagar, ele vai pagar ele também. Então, é nessa parte que continuamos com toda a transparência, continuamos com toda a facilidade de comunicação, certo? E queremos que cada um, ao decidir, depois tenha uma continuidade que vá se convencendo que o caminho é por aí. Então, terminada a assembleia, individualmente, todos vocês vão ser procurados, é claro, porque vocês vão fornecer a documentação exigida, e cada um vai ser feita uma entrevista de como, se ele pode se habilitar na condição que ele tem. Já soubemos de casos que uma pessoa disse que já tem uma ação comum, então não pode ter mais de uma ação no mesmo enquadramento. Como também, para cada caso, as pessoas vão se manifestar e os advogados e a SER vão dar essa condução. Então, detalhes da ação, a doutora Natália e o doutor Paulo Sérgio vão dar essa continuidade. Antes de tudo, eu até entro um pouquinho nesse assunto. Ontem, eu adiantei que os valores seriam R$ 2.000. Eles vão até detalhar o porquê desses R$ 2.000. Existe uma situação desmembrada pelo conjunto de ações incluído na grande ação. São 4 ações que nós estamos diante dela. Dentre elas, 3 são inéditas. Então, isso aí vocês já viram, já detectaram até pelo o próprio conteúdo do edital. Você viu que nós estamos ali com o edital até um pouco extenso, mas naquilo nós procuramos mostrar uma transparência do que está sendo definido. Tá? Então, já sabíamos, e algum de vocês que estão a me ouvir, a me ver e a ouvir, sabíamos que os 2 advogados já tinham atuado com ações individuais até com colegas nossos. Essas ações individuais, até pelo desdobramento das ações, elas chegaram a R$ 10.000 de custo, que os colegas pagaram isso dentro de um parcelamento acertado. Como a nossa ação vai abranger um universo maior de participantes, é muito justo que seja negociado, né? De repente, ia se cobrar R$ 10.000 por cada um de nós? Não, é até uma coerência dentro de um lado econômico,
aquela economia de escala, né? Que se assim 10, 20 pagam 10 mil, mas quando a gente pensar que uma possibilidade de quase 1.000 pessoas, aí foi nisso que foi discutido, fez parte da negociação. Então, de repente, esses 10 mil tiveram uma redução de 80%. Quer dizer, ficou em R$ 2.000. Ficou em R$ 2.000, e esses detalhes tanto vão ser para as custas iniciais, que tem esses R$ 2.000, como também vai ter detalhes para o caso de sucesso esperado, que também todos nós vamos assumir aí um compromisso com os advogados. Mas isso vai ser bem transparente, vai ser bem definido e sem nada de situações que deixem alguém sem entender, que deixem alguém confuso. Ok? Então, eu estou mais uma vez aqui tomando o tempo de vocês, mas pode ficar certo que esse tempo está sendo tomado, primeiro, porque eu estou inserido nesse contexto, vocês também, e juntos nós estamos buscando uma solução para o problema que nos afeta. Estou aqui me enquadrando dentro das exigências legais. Pode ser até que a minha aparência não ficou muito boa com essa máscara, mas eu estou aqui para continuar nessa luta. Eu tenho que estar com saúde. Tá? Fico muito satisfeito pelo que até agora foi visto por vocês nas nossas explanações. Ontem, uma pessoa disse que o vídeo da doutora Natália está sendo mais visto do que a minha participação. Aí eu fui muito claro com ele. Ele disse, olha, eu reconheço que eu sou menos belo do que a doutora Natália. E isso aí já é óbvio, mas eu vou além. Eu sou menos competente juridicamente do que ela e do que o doutor Paulo Sérgio. Ok? Pois espero assim a compreensão de todos. Continuamos dentro dessa condução para trazer o sucesso dessa nossa Assembleia. A doutora Natália vai falar agora e vocês continuam aí interagindo.